Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Aqui quem vos fala é o professor Ioannis de Química. Esta é a primeira aula para ter terceira série, primeiro bimestre, ou seja, referente ao caderno do aluno volume 1. Primeiramente eu quero fazer uma explicação breve de como o caderno do aluno funciona. Esse caderno, ele tem com ele vinculado várias habilidades que vem lá do currículo, né, de Ciências da Natureza, da disciplina de Química. E esse é o material que a gente vai utilizar para aprender o quê? Para aprender essas habilidades, né? Então você, meu querido aluno, já deve ter prestado atenção que nas minhas avaliações eu coloco a habilidade e faço a questão de acordo com a habilidade que está sendo pedida. E essa habilidade vem lá do currículo oficial, ok? O caderno do aluno volume 1, né, agora em 2015, ele equivale ao primeiro e segundo bimestre, ou seja, ele equivale ao primeiro semestre inteiro, tá? Então vamos dar uma sequência aqui para vocês entenderem melhor como esse material funciona, né? É importante vocês, antes de começar os estudos, fazerem uma boa leitura aqui desse texto, que é uma apresentação do material para vocês. Essa apresentação engloba o primeiro e o segundo bimestre, então boa leitura para vocês. E o nosso material aqui, ele é subdividido em situações de aprendizagem, né? Situações de aprendizagem, para alguns é um termo um pouco diferente. Então pensa que a situação de aprendizagem é como se fosse o capítulo de um livro, tá? Então a situação de aprendizagem 1 aqui na terceira série, primeiro bimestre, o tema é: a atmosfera pode ser considerada uma fonte de materiais úteis para o ser humano? Isso é uma pergunta, né? Vamos primeiro lembrar aí o que é atmosfera, né? Então a atmosfera é toda a parte gasosa que existe no planeta Terra, né? Que vem desde o ar aqui que a gente respira e vai até a ionosfera lá em cima, né? No final da atmosfera, que é a composição dos gases que existem aqui no planeta Terra. Então, a pergunta é: será que é possível pegar o ar e a partir do ar usar ele como uma fonte de materiais úteis para o ser humano? Essa é a pergunta. Para ajudar a esclarecer isso, é importante que vocês façam a leitura do texto, tá? Eu não vou estar fazendo leitura de texto com vocês aqui, em raros casos que eu vou fazer isso. O que eu quero fazer uma referência para vocês é com relação a essa tabela aqui, onde traz a composição do ar atmosférico, né? Então vamos lá, ó, composição do ar atmosférico seco e propriedades e seus constituintes a uma pressão de uma atmosfera, tá? Então nós temos quem no ar? Nitrogênio, oxigênio, argônio, neônio, hélio, hidrogênio, xenônio e criptônio, tá? São esses gases que a gente costuma encontrar no ar. Antes de continuar aqui, eu quero fazer uma referência às habilidades aqui, né, que vocês devem aprender. E se vocês olharem lá no currículo oficial, vocês vão ver que não é só habilidade, que tem um texto falando, né, antes de começar as habilidades, esse texto fala sobre o que vocês devem saber de forma global. Então, o que vocês devem aprender de forma, né, global com essa, só no primeiro bimestre? O tema é: a atmosfera como fonte de materiais para uso humano, né? Extração de materiais úteis da atmosfera, produção da amônia, estudo sobre a rapidez e extensão das transformações químicas, compreensão da extensão das transformações químicas, o nitrogênio como matéria-prima para produzir alguns materiais, né? Então isso que vai ser visto no primeiro bimestre inteiro. E para essa primeira situação de aprendizagem, a gente tem reconhecer o ar atmosférico como formado por uma mistura de gases. E a outra habilidade é optar pelo processo de destilação fracionada para separar substâncias com temperaturas de ebulição próximas. Então nós já vimos aqui os componentes do ar, né, voltando aqui para o material, a porcentagem deles dentro do ar. Olhando aqui, que é o contrário do que muitos imaginavam, né? O nitrogênio, quem está em maior quantidade no ar, ele chega a 78%, o oxigênio em torno de 20%, né? E suas temperaturas de ebulição. Observem aqui, pessoal, todas essas temperaturas de ebulição têm valor negativo. E aí,
é onde eu vejo que tem muitos alunos que se confundem. Por exemplo, qual número, né, fazer uma perguntinha para vocês, qual desses dois pontos de ebulição é o mais frio, né? Então, olhando aqui, quem que é o mais frio? Como é negativo, o mais frio vai ser o maior número. Quanto mais negativo, mais frio. Ok? Pegaram mais ou menos o raciocínio? Porque isso vai ser importante para responder algumas questões ali na frente. Outra coisa que eu quero estar falando para vocês aqui, que nós temos temperatura de ebulição e temperatura de fusão. Tá? Então, o que acontece? A hora que perguntar, por exemplo, a menos 100 graus Celsius, o nitrogênio está em que estado? Né? E o argônio? E o neônio? Né? E o xenônio? Enfim, vai ter uma pergunta dessas lá e eu já quero fazer um esqueminha aqui para facilitar o reconhecimento de vocês. Tá? Então, na realidade, eu não vou falar menos 100 graus Celsius, vou falar menos 200 graus Celsius. O nitrogênio menos 200 graus Celsius está sólido, líquido, gasoso. Né? Como é que você descobre isso? Ó, eu vou colocar aqui, desse lado, 1G de gasoso, 1L de líquido e 1S de sólido. Ok? Por que isso, professor? Vamos pensar o nitrogênio a menos 200 graus Celsius. Menos 200 graus Celsius é mais frio do que menos 196, não é? Só que ele é mais quente que menos 210. Então, os menos 200 graus Celsius, no caso do nitrogênio, vai se encontrar em que local da tabela? Desse lado, no meio ou desse lado? Os 200 graus Celsius vai se encontrar aqui, ó, no meio. Se ele se encontra aqui no meio, então ele é líquido, ok? E o oxigênio é menos 200? O oxigênio é menos 200. Menos 200 é mais frio que menos 183 e é mais quente que menos 219. Então, no caso do oxigênio, também vai se encontrar aqui. E aqui no hélio, a mesma temperatura, menos 200. Menos 200 não é mais quente que menos 269? Então, ele está de que lado? Ele está aqui, não está? Se o menos 200 está aqui, então o hidrogênio, o hélio, por exemplo, a menos 200 ele é um gás. Entenderam mais ou menos o raciocínio, galera? Se não entenderam, volta o vídeo e olha quantas vezes forem necessárias. Tá? Então vamos lá, direto para questões para análise do texto. Né? E aí começa, você deve ter notado que as temperaturas de fusão e de ebulição dos gases presentes na atmosfera são negativas à pressão ambiente, que eu já fiz essa referência. Vamos refletir um pouco sobre esses valores. Primeira pergunta, o que é temperatura de ebulição? Galera, temperatura de ebulição a gente já viu lá no primeiro e no segundo ano, mas vamos relembrar aqui. Temperatura de ebulição é a temperatura onde qualquer substância, material, molécula, átomo, né, elemento, ferve. Tá? Fazendo um parênteses aqui, não confunda ebulição com evaporação. Tá? Uma grande gama de materiais ela evaporam sem entrar em ebulição. E um bom exemplo disso a gente tem na nossa casa. Né? Quando você lava a roupa, ela sai da máquina, ela está molhada, mas ela seca, não seca? Se ela seca, ela precisa ferver para secar? Não. E aquela água que estava molhando a roupa, o que aconteceu? Ela evaporou. Então, evaporação não quer dizer ebulição. Então, temperatura de ebulição é a temperatura quando o material ele ferve, ok? Então, para dar continuidade aqui, para uma mesma substância, a uma dada pressão, o valor da temperatura de ebulição é igual ao valor da temperatura de liquefação. Ou seja, a temperatura de ebulição é igual à temperatura de liquefação. Explique a razão de que às vezes usamos a expressão temperatura de ebulição e às vezes usamos temperatura de liquefação. Então, pessoal, vou pegar a água como exemplo novamente. Eu estou com a minha água líquida lá, dentro da panela. Enquanto a água está líquida, tá? Se eu atingir o ponto de ebulição da água, né, que é 100 graus Celsius, ela vai entrar no seu ponto de ebulição.
Mas se eu estiver trabalhando numa indústria e eu tiver com uma caldeira lá, né, a 120 graus, toda essa água que estiver dentro da caldeira vai estar na forma de vapor, né? E a hora que eu resfriar essa caldeira até 100 graus Celsius, essa água que está na forma de vapor vai virar uma água líquida. E aí eu uso a temperatura de liquefação. Então como é que funciona isso? Quando eu uso temperatura de ebulição? Quando eu estou indo do estado líquido para estado gasoso. Aí eu uso temperatura de ebulição. Quando eu estou indo do estado gasoso para estado líquido, eu uso a temperatura de liquefação. Ok, galera? Questão 3. A temperatura de ebulição do nitrogênio, de acordo com a tabela, é de menos 196 graus Celsius. Vocês podem verificar lá. A temperatura de menos 200 graus Celsius, o nitrogênio se encontra em que estado físico? Curiosamente, eu já respondi essa pergunta, né? Mas vamos voltar lá, ó. Menos 200 está entre menos 196 e menos 210, então é líquido. Então o nosso nitrogênio é menos 200 aqui, ele é líquido, né? Ele é líquido, porque menos 200 graus é mais frio que menos 196, ok? Se ele vai ferver a menos 196, ele está numa temperatura mais baixa que menos 196, então ele está no estado líquido. Questão 4. A menos 190 graus e a pressão de uma atmosfera, quais componentes do ar estão no estado sólido, quais estão no estado líquido e quais estão no estado gasoso, tá? Eu recomendo vocês colocarem aqui 3 colunas: sólido, líquido e gasoso. Essa ordem não importa aqui, né? Então coloca aqui, faz uma tabelinha, né? E tenta colocar os materiais aqui. Então vamos ver lá, a menos 190 graus, né? Vou até anotar do lado aqui, ó, menos 190 graus Celsius, né? A menos 190 graus Celsius, a gente sabe que o nitrogênio vai estar como? Menos 190 é mais quente que menos 196, né? Então o nitrogênio aqui, ó, vou colocar aqui na frente, ó, a menos 190, o nitrogênio vai estar gasoso. E o oxigênio? O oxigênio vai estar menos 190, está entre menos 183 e menos 210. O oxigênio vai estar líquido. E o argônio? Menos 190 está mais quente que ou mais frio? Menos 190 é mais frio que menos 189. Então o argônio vai estar sólido. E o neônio? O neônio vai estar gasoso. Bom, galera, vocês já entenderam, né? Termina aí e faça a resposta lá. Agora vamos para a composição do ar atmosférico, parte 2. Que é a parte onde a gente discute como são separados os componentes do ar atmosférico. Eu quero que vocês façam uma observação seguinte. Menos 196, menos 183, menos 186 são temperaturas muito próximas aqui, principalmente nitrogênio, oxigênio e argônio, tá vendo? Como menos 146, menos 169, menos 153 são temperaturas muito próximas, tá? Então o que acontece? Quando eu tenho substâncias, né? Na realidade isso aqui até tá com esse aqui, né? Ó. Não vou fazer assim não. Quando eu tenho uma mistura de substâncias com temperaturas muito próximas, o que acontece? Eu tenho que utilizar uma forma de separação, né, um pouco mais elaborada. E para conseguir atingir essa forma de separação mais elaborada, utiliza-se uma técnica chamada destilação fracionada. Como nós estamos lidando com gases do ar que estão com temperatura abaixo, né, de 200 graus, de 100 graus, né, é só você aquecer o gás,
né? Primeiro você congela o ar, depois você vai aquecendo ele lentamente. E na medida que você vai aquecendo esse ar lentamente, os componentes que tem menor ponto de ebulição, por exemplo, quem que vai começar a descongelar primeiro? Primeiro vai ser os que tem menor ponto de ebulição, que é quem? Ó, o hélio, né? Depois vai ser quem? Ó, o hidrogênio. Depois vai ser quem? Ó, o neônio, né? E assim sucessivamente. E esses gases entram em mistura mesmo dentro de uma coluna chamada coluna de destilação. Nessa coluna de destilação fracionada, cada uma desses desenhos aqui são chamados pratos, tá? Então cada prato desse vai ter uma temperatura. E à medida que esse gás entra e vai passando pelos pratos, ele vai encostando no prato superior, que é sempre mais frio que o inferior, e vai condensando. E aí ele condensa, vira líquido e cai no prato de baixo, que é mais quente. Aí ele aquece no prato de baixo e vira vapor. E nesse processo de evaporar, né, e condensar, evaporar, condensar, evaporar, condensar, ele vai separando muitas vezes por cada prato, né? Eu separei para vocês aqui um vídeo, né, que usa esse mesmo processo de destilação fracionada, só que para o petróleo. Então o que vai mudar desse aqui que a gente está estudando de gases para o petróleo? Com gás a gente está trabalhando com temperatura bem abaixo de zero, e com petróleo a gente vai trabalhar com temperatura bem acima de zero, tá? Mas a forma de funcionamento da coluna é a mesma. Vamos dar uma olhadinha no vídeo para poder tentar ilustrar melhor o que está acontecendo aqui numa coluna de destilação fracionada. Produzido e enviado para a torre de fracionamento ou coluna. Tá vendo? Nesse ponto aqui, eu já parei o vídeo no ponto onde o petróleo, que aqui o assunto é petróleo, foi aquecido, né? E os vapores do petróleo já estão entrando dentro da coluna. Para não fazer um plágio do vídeo aqui, eu deixei aqui o endereço do YouTube para quem quiser ir lá e dar um like lá pro pessoal que fez o vídeo, tá? Então, ó, continuando aí, ó, presta atenção, galera. Coluna de destilação, que é um tubo vertical formado por bandejas horizontais dispostas umas sobre as outras com temperaturas diferentes. As temperaturas das bandejas inferiores são mais elevadas que as das bandejas superiores. Ao subirem pela coluna, os vapores do petróleo são resfriados. Quando uma fração desses vapores atinge uma bandeja com temperatura menor do que sua temperatura de ebulição, ocorre a condensação dos vapores e o líquido resultante é retirado da coluna. Os vapores restantes, que têm pontos de ebulição mais baixos que a temperatura da bandeja, borbulham no líquido e passam para a bandeja superior, onde o mesmo processo se repete e outra fração é condensada e retirada. Isso ocorre continuamente ao longo de toda a coluna. Acompanhe a indicação das frações, seus intervalos de ebulição e a composição química representada pelos números de átomos de carbono. Bom, pessoal, continuando aqui, observem o seguinte: os materiais que têm menor ponto de ebulição vão ser separados efetivamente aonde? Mais no topo da coluna, tá? E os materiais que têm maior ponto de ebulição, não é isso? Vão ser separados nos pratos mais abaixo da coluna, ok? Agora voltando para a nossa aula, né? Continuando aqui, depois de todas as explicações, vamos aqui, ó, questão 5, né? Embora o hélio esteja presente no ar atmosférico e em quantidades maior do que a dos gases criptônio e xenônio, comercialmente ele é obtido de jazidas, né, subterrâneas de gás natural. Procure dar uma explicação para esse fato, galera. Jazidas, para quem não sabe ou não lembra, né? Jazidas são os lugares no planeta onde você tem o minério, né? Quando é que uma jazida vai virar uma mina? Quando tiver toda a autorização e aí se instalar uma mina lá, essa jazida passa a ser uma mina. Enquanto ela não está sendo explorada, ela é considerada como jazida. Então, jazida é um local no planeta onde tem os minérios, quaisquer que sejam eles. Pode ser ouro, prata, hélio, hidrogênio, metano, enfim. Tá? E por que prefere-se tirar de jazida do que tirar do ar?
Todo o processo de destilação fracionada envolve muita energia, principalmente para poder pegar o ar e congelar ele, ou liquefazer ele, tá? Então você precisa resfriar o ar a menos 260 graus para você poder liquefazer parte dele, solidificar parte dele. Então tudo isso gasta muita energia, precisa de um equipamento muito grande, envolve grandes pressões, porque quanto maior a pressão, mais fácil o ar vai se liquefazer. Por fim, tem um monte de variáveis com relação a isso. Outras variáveis tem com relação a isso que não foi falado, é que, por exemplo, quando você vai querer separar os componentes do ar, previamente você tem que separar a água, que tem umidade, você tem que separar o CO2, que está lá, que também não tem interesse, enfim. Então é muito mais fácil você pegar, né, de uma jazida, onde esse hélio está lá confinado, do que você fazer todo esse processo de destilação do ar. O custo de você extrair de uma jazida é muito menor. Questão 6. Em uma torre de destilação fracionada, o nitrogênio deve ser obtido em um prato situado acima do prato que sai o oxigênio. Procure dar uma explicação para essas posições. Então ele está afirmando que o nitrogênio sai num prato situado acima do oxigênio. Então vamos ver se vocês entenderam. Vamos voltar lá na tabela. Nitrogênio menos 196 e o oxigênio menos 183. Então qual que tem a menor temperatura de ebulição? O nitrogênio. Então quem tem menor temperatura de ebulição sai primeiro, né? Sai primeiro quer dizer vai ser separado lá no último prato da coluna, né? Ou mais acima na coluna. Então está correto essa afirmação. Lição de casa. O ar atmosférico é considerado fonte de materiais úteis para o ser humano. Segundo o texto, quais seriam esses materiais? Qual é a utilização deles para o ser humano? Como são obtidos? Siga as orientações do seu professor para fazer uma pesquisa e responder as perguntas. Utilize a tabela a seguir para sintetizar as informações sobre os gases que você e seus colegas pesquisaram. Então vamos ver. O oxigênio. Método de obtenção, destilação fracionada, né? Destilação fracionada. Ok? Nitrogênio, destilação fracionada. Pesar, galera, o nitrogênio existem peneiras moleculares, tá? Então em laboratório às vezes a gente tem lá um equipamento que tem uma peneira molecular que ele filtra o ar, segura o nitrogênio e deixa passar os outros componentes, tá? O argônio, destilação fracionada. O neônio, criptônio e xenônio, destilação fracionada. Ok? Qual que é o uso do oxigênio? Em hospitais, não é? Onde mais? Em soldas de maçarico. E o nitrogênio? O nitrogênio pode ser utilizado para promover a atmosfera inerte para equipamentos de análise por termologia, pode ser utilizado para fazer atmosfera inerte para reações químicas em laboratórios, centros de pesquisa e tudo mais. O nitrogênio pode ser utilizado no enchimento de pneu de carro, de caminhão ou de algum equipamento específico, né? Então o nitrogênio tem várias utilidades também. O nitrogênio também é utilizado como nitrogênio líquido para conservar sêmen, conservar material biológico, né? Para experimentos, enfim. O nitrogênio tem muita utilidade. E o argônio? Bom, o argônio pode ser utilizado para fazer lâmpadas, como vocês estão vendo aí, né? Essa lâmpada de argônio. O argônio também pode ser utilizado para lasers da medicina. Ele pode ser utilizado também para atmosfera inerte. Ele pode ser utilizado naqueles vidros de geladeira, né? De padaria que são dois vidros, se vocês repararem, e aí coloca argônio no meio para ele não embaçar toda hora que você abre a geladeira, né? O argônio ele tem muitas utilidades, tá? O neônio, criptônio e xenônio, o uso mais comum deles é para fazer lâmpadas de neon, tá? Neon de padaria, esses neons comerciais, ok? Continuando, pesquisa individual. Como você explica as diferentes temperaturas de ebulição dos gases que compõem a atmosfera?
A gente viu esse assunto ano passado, ó. Para responder essa questão, teremos como base as ideias de forças interpartículas já estudadas na segunda série. Galera, se vocês não viram isso ainda, aconselho vocês a verem. Isso é importante, cair em Enem, vestibular, tá? Forças interpartículas, tá? Nós temos 3 forças interpartículas, que é forças de Van der Waals, interação de polo, de polo induzido, né, e de polo permanente. É bom vocês darem uma pesquisada, dar uma estudada melhor nisso, mesmo para estar relembrando aí, para vocês se prepararem para Enem vestibular, né? Explique as moléculas de nitrogênio, hidrogênio e oxigênio, né? Por que elas são apolares, né? Tem tudo a ver com esse assunto aí. E nós chegamos no final da situação de aprendizagem 1, né? Vamos terminando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.